todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco Entrevista, sempre apresentando, sempre levando pessoas com ótimas histórias para contar, para compartilhar, pessoas com conteúdo. E o convidado desta edição é o presidente da Confederação dos Dirigentes Lojistas da nossa São Caetano do Sul, Alexandre Damasio. Alexandre, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que nos assistem nas diversas plataformas. Então, isso aí. Tomara que nós consigamos fazer uma entrevista gostosa e acrescente para o pessoal do ABC. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Damasio, eu que agradeço. E olha, para começar o nosso bate-papo aqui, solto aqui, falando dessa questão que é muito importante, comércio, economia, começamos pela sua formação, né? Fale um pouco de você, a sua trajetória. Então, eu sou advogado, militante, tenho diversas especializações sempre na área pública, mestrado, MBA em varejo, fui caminhando por diversos momentos e caí num nicho muito específico que é trabalhar com birô de crédito. No país nós temos só 4 birôs de crédito, SPC, Quod hoje, Boa Vista e o Serasa. Então eu sou um especialista disso, nós somos poucos mais de 30 advogados que fazem isso, e eu tenho a honra de falar que, diferentemente do advogado consumerista, a especialização da gente é em birô de crédito. Em todo o modelo que hoje a gente fala de score, fala de cadastro positivo, fala de crédito, da cadeia de crédito. E fui para o sistema CNDL, começando numa CDL, e a gente foi andando com o sistema até chegar em São Caetano. Que bacana. Olha, eu não tenho dúvida que a profissão de advogado, o conhecimento de um advogado é algo assim fantástico. Porque como que eu vejo um advogado? Eu acho assim, a pessoa que tem conhecimento jurídico, ela está preparada para qualquer emprego. Por exemplo, um jornalista, ele está lá no Congresso fazendo uma matéria falando sobre agora a votação dos ministros, ou então uma questão de fórum. Se ele tem conhecimento jurídico, não tenho dúvida que a matéria será excelente, porque é um jornalista que está falando e tem conhecimento de lei. Então, assim, é um advogado numa questão de economia, sabe ali as leis. Eu acho, então, que é uma profissão belíssima. Eu acho sensacional. E, mais uma vez, aqui até provando, você é advogado, está no setor mais de economia, mostrando ali que o advogado Dá para transitar. O direito é encantador. É amplo, é muito abrangente. O direito é encantador, ou seja, eu sempre falo isso, que das profissões é a profissão que demanda um material humano muito interessante. Então você consegue advogar, militar em diversos tipos de setores, em diversos tipos de causa, tratar com gente, com empresa, com números, com índices, com macro e com microeconomia, com macro e com micro interesses. Então, é encantador. É uma profissão difícil, é uma profissão que faz com que você tenha continuamente o estudo, não dá para largar, e você tem essas surpresas de, hoje, advogados que fazem e vêm se especializando para diversos ramos que a gente nem começa a entender. Tecnologias, mídias, sal, subsolo. Então é um ramo bem interessante. E olha, quem tem um ramo assim também, assim como os advogados também, tem um setor que é amplo, é diverso. O Damasio até fez aqui uma ilustração. É a Confederação dos Dirigentes Lojistas. Olha, é um trabalho, um campo de atuação que é enorme. Eu confesso que eu não tinha noção, né? Você fez uma ilustração aqui falando da atuação e vamos falar um pouco, acho que até para fazer um momento aqui meio de explicação para o nosso telespectador, gostaria que você falasse um pouco dessa atuação, porque, olha, falar da atuação de geral era só um programa para isso. Então, nós temos que vir várias vezes aqui. Exatamente. Várias vezes. Exatamente. Então eu vou testar o seu poder de síntese agora. Então tá bom. Para a gente conseguir falar dos outros assuntos, mas vamos destacar essa atuação, campo de atuação da CDL. A CDL é um sistema confederativo, então nós temos a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, congrega 2.600 CDLs no país. Você tem as federações das câmaras de dirigentes lojistas de cada estado, são 27 federações. E você tem as CDLs,
cada qual seja no município ou numa área territorial, que hoje nós somos quase 2.600 no país. Significa dizer o seguinte, de todos os sistemas que você imagina, de gente, de trabalho, de organização, nós somos também um grande sistema nacional. Eu consigo interagir com quem está em Quixaramobim, eu consigo interagir com quem está em Cruzeiro, em São Paulo, eu consigo interagir com quem está em Porto Alegre, eu consigo interagir com quem está em Manaus. Esse sistema nos dá uma fluidez de informação e de serviço que poucos têm essa capilaridade que a gente tem. E mais, isso começa lá nos anos 60. É um sistema que tem mais de 50 anos. Ou seja, o network começou aí. Eu falo sempre isso, a gente estava eu falo sempre isso. É uma entidade que tem como core o que hoje a gente chama de network. E você vai encontrar em pequenas cidades o industrial estando na CDL com o consumidor, com o varejista e a CDL permeando toda essa cadeia produtiva. O que hoje a gente fala de network, a gente já fazia nos anos 70, nos anos 80, esse café com negócios. O Damásio, e o lojista, né, o empresário, o proprietário que faz parte, que está inserido na CDL, dentro desse network e de outras ações, fala um pouco desses benefícios, o que ele ganha sabe que é na prática. Quando a gente fala de birô de crédito, SPC Serasa, é uma entidade o SPC Serasa. O SPC Brasil é um órgão do sistema CNDL. Todas as pessoas que quiserem ter, seja um braço institucional, que não é político, então assim, a CDL tem como premissa juntar empresários para que os empresários consigam fazer o que sabem fazer de melhor. Serviço e gerar lucro. Não se faz política da entidade, né? E o outro braço é o braço de produtos e serviços. Exatamente por entender que para eu gerar o meu serviço e gerar lucro, na maioria das vezes eu demando muito tempo fora da minha expertise, o SPC Brasil tem lá 70 produtos diferentes para ajudar a indústria, varejo, serviços e o consumidor. São desde produtos para prospecção, produtos para gerir carteira, produtos de cobrança e produtos de inteligência de BI. Esse universo todo não é o core business da entidade, né? Mas é o que faz a entidade ser um diferencial das outras. Ô Damásio, fica aí na sua fala, complementando um pouco aqui a sua fala, fica uma dica, um cenário que você esboçou, ou seja, o lojista não é só conhecer o produto, tem que ter todo o conhecimento, hoje, tem vários itens aí que tem que... Hoje nós estamos numa transformação que é assim, até 20 anos atrás, o varejo tocava muitas coisas. Ele era um tutor de gostos, de cores, de coisas que você vai comprar. Hoje você tem uma indústria, e a nossa aqui do ABC é rica nisso, porque a nossa indústria, pequena e média indústria do ABC, é que ajudou o PIB de São Paulo a aumentar, foi onde mais cresceu. Mas a indústria do ABC tem um hábito que vem crescendo, que é assim, vendas diretas. Até outro dia a indústria não tinha nem produtos próprios e não fazia vendas diretas. Isso era o varejo que fazia. O varejo hoje, ele está no intermeio entre as plataformas que pessoa física vende para pessoa física, a indústria vende para pessoa física, e o varejo tem que ir se moldando nisso. Esse molde do varejo é a nossa próxima escala de estudo, é o varejo 4.0. Então, assim, como é que eu vou manter a minha loja física quando durante os últimos 5 anos as pessoas falavam muito assim, marketplace, 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 loja virtual, loja virtual. No entanto, eu tenho aqui na nossa região um grupo enorme de comerciantes que tem restrição e que não querem fechar suas portas, que tem ainda relacionamento afetivo com o seu cliente. E como é que você vai falar para ele copiar essa fórmula que às vezes está 20, 30 anos acontecendo no ambiente de marketplace? Não vai conseguir. Então o varejo não é mais para amadores. A gente lá na CDL fala assim, varejo não é para amador.
Varejo depende de estudo, depende de inteligência de mercado, depende de entender o que está acontecendo à tua volta. Mudou. Né? Ser varejista hoje, antes falava, é um herói. Não, hoje é um especialista, profissional de consumo. Hoje ele tem que entender o consumidor. E quando você vai, isso é interessante, porque quando você vai em algumas palestras, hoje você tem o consumidor, você tem o shopper, você tem uma série de nuances de quem é o teu cliente. E como é que vai vencer essa barreira, se não através de bons produtos, de entender o mercado, de entender o consumidor e de ter ferramentas para brigar com os grandes. Agora, ô Damásio, essa questão até que você passou aí, o aumento das vendas pela internet é um dos grandes desafios, é a grande mudança, na sua opinião? Então, olha, a NRF, é um ponto enérgico, a NRF, que era ainda a maior feira mundial sobre varejo, começou uma tendência nos anos 2000 e 2010, indicando a internet como o mundo das compras. Na prática, a gente começou a entender que a internet no Brasil era incipiente, que nós tínhamos que ainda fazer uma alfabetização de internet, em que pese ela ter um valor mundial grande, o volume de vendas no Brasil ainda está em crescimento. Okay. Isso fez com que nós tivéssemos um segundo momento da internet, que é entender que você tem que vender na internet, mas você tem que ter a tua loja. Você não pode mais abandonar a tua loja física. Ou seja, a internet é uma extensão da loja, de um corpo da loja. Físico da loja. Agora a gente tem entendido que a loja não é mais para vender, é para experimentar. Então, assim, você tem que querer sair de casa para ir na loja do João, da Maria, e lá ter uma experiência, seja com produtos, seja com pessoas, seja com coisas que permeiam a loja, e o produto acaba sendo vendido por uma osmose de experiência. Então eu continuo tendo que ter internet, mas para mim ainda é importante um ponto físico, e esse ponto físico tem que me trazer experiência. Para os pequenos, você vê a migração dos produtos de venda. Hoje, quando você entra nos grandes sites de magazines e de lojas, você clica um produto, você vê assim, parceiro fulano de tal, né? Os marketplaces, que são as plataformas dos grandes magazines e das grandes empresas, acabam entregando esse produto do pequeno, que não tem a tecnologia nem de logística, nem de vender. Então, hoje é um ambiente válido, mas é um ambiente que custa para o pequeno, às vezes, 15% do seu produto. Então, é muito custoso ainda estar na internet. E falando em muito custoso, Damásio, a pessoa está andando aí, né? Aliás, esses dias fazendo matéria aqui nas ruas de Santo André, o que eu encontrei o que a pessoa encontra de Passo Ponto, comércio fechando, é em São Caetano, em São Bernardo. Então, eu gostaria que você falasse como é que você vê a realidade, a realidade do comércio no nosso ABC, e depois fechando aí para São Caetano, já que tem essa unidade nova lá na Tem duas coisas que a gente tem que lembrar, interessante. Exatamente por conta de migração de plataformas de venda, algumas pessoas não entendem. Aquele ponto de rua não satisfaz mais o meu negócio. Então, hoje você tinha uma ideia, quando você ia lá nos anos 70, 60, 80, 90 até, quando você ia abrir uma loja, você ia ver até se a rua batia sol ou não. Você ia ter que colocar um toldo, contava os passantes. O ABC tem características pontuais de territorialidade. Primeiro, a gente começa a perceber a quantidade de alterações do fluxo de tráfego. Você tem hoje corredores que não tem mais pedestres. Então, aquele lojista que está num corredor hoje de alto tráfego, de automóveis, e não tem um produto e não tem espaço para aquele público que está de automóvel estacionar, não tem público. Em outra partida, você tem migrações de áreas de negócio. São Caetano, São Bernardo, Santo André, às vezes o centro velho hoje está mais esquecido e ele cria polos de negócios em outros pontos da cidade. Isso é uma política pública saudável, porque faz com que o consumidor não tenha que se dirigir dos pontos extremos da cidade até o centro. O problema é que o mercado imobiliário demora para entender isso. Então eu só tenho pontos comerciais nas áreas tradicionais. E eu não tenho, por exemplo, pontos de comércio em São Bernardo nas áreas extremas, ou seja, se você for para São Bernardo e seguir a estrada do Alvarenga, você vai ver um comércio pujante lá, que talvez seja aquele que outrora estava procurando um lugar na Marechal Deodoro.
Então, quando você vai para o Tabuão tem uma riqueza que é completamente diferente. Em São Caetano, você vê a pujança do espaço cerâmica, que trouxe um monte de gente que estavam em lugares no centro da cidade, na Rua Niterói, na Goiás. Então, a localização hoje e a quantidade de imóveis que a gente vê, loca-se, que acho que é o melhor negócio do mundo, né? Porque só tem esse cara com placa, denota exatamente uma falta de business e de inteligência na locação do espaço público para negócio. A gente, no ABC, está muito mal acostumado a entender as nossas cidades sempre naquele centro velho. Então, Oliveira Lima, em Santo André, se você for para Mauá, a Rua do Trem, a gente não tem o hábito de entender que a cidade é muito maior do que aquelas lojas que a gente vê desde criancinha. Esse seu conhecimento geográfico aqui sobre a região do ABC se deve... Eu sou batateiro. Nasceu em São Bernardo. Eu sou batateiro. Eu sou daqueles que fala São Bernardo, conheço de Santo André porque ele fala Santo André, e em São Caetano é São Caetano. Então, ainda vou no Serraria, lá em Diadema, ando em Ribeirão Pires, lá onde tinha a festa do chocolate, tenho peculiaridades, e um dos motivos de vir para a operação do SPC aqui no ABC é porque numa reunião de pauta de diretoria, a gente escolhendo quem vinha, as ideias das pessoas que vêm de São Paulo, para você explicar as peculiaridades do que nós somos aqui, o bairrismo, o fato da gente conhecer o colégio, sempre tem o colégio que alguém, um amigo do primo que estudou, você tem times próprios, É muito legal. É uma coisa que só quem é daqui entende, e também a nossa frustração de saber que o nosso mercado consome muito mais São Paulo. Às vezes eu deixo de vir num restaurante bom aqui e a pessoa vai para São Paulo por conta de proximidade. Então a gente tem que valorizar mesmo aqui a nossa região. É verdade. Ou seja, você é aquele batateiro que diz, olha, Paris que me desculpe, que me perdoe, mas São Bernardo é muito mais bonita. Aqui a gente fala, você tem coisa para um São Bernardense, não tem coisa mais familiar do que aquele fog das 3 horas da tarde, quando você vai descendo a Anchieta e já no Extra você vê aquele paredão fantástico. Eu saio de São Caetano do trabalho, tranquilo, tempo ameno, vou encaminhando a São Bernardo e falo, cheguei em casa. Né? Estou aqui, cheguei. Olha o fog, a neblina. Damásio, falando em cheguei, falar um pouco da chegada em São Caetano do Sul, da unidade. Está há quanto tempo lá? Olha, hoje nós temos 60 dias de operação. Então, chegou ontem. Chegamos ontem. Recente. Chegamos ontem. A preparação se deu há quase 11 meses. Foram 11 meses entendendo como é que nós íamos gerenciar essa posição do SPC, quem são os principais players da região, como atingi-los, qual é o caminho tradicional de fazê-lo e qual é o caminho novo de dizer para o mercado do ABC, olha, estamos aqui. A entidade já tem a CDL, já existe em outras cidades, né, mas a operação de SPC, nós trouxemos um jeito novo de fazer para São Caetano. Mas são 11 meses de preparação para entender cada uma das cidades, aonde eu posso chegar, quais as deficiências e por que a gente não tinha um papel mais predominante. Então hoje é São Bernardo, São Bernardo tem... São Bernardo, Diadema, São Caetano e Mauá. Elas têm características diferentes, cada uma funciona de uma forma, cada uma... Tem outro mecanismo, é isso? Na verdade, algumas delas não trabalham com o sistema comercial, eles não fazem SPC. Então, a vinda de São Caetano é porque São Caetano tinha um ecossistema naquela região que a gente consegue replicar para as próximas. Então, nós estamos sendo efetivamente um laboratório de produtos e de trato. Então, ao invés de fazer marketing, ao invés de investir em vendas, nós estamos dando aquele caminho, um passo atrás e investindo em relacionamento, em nos conhecermos, em estar na mídia regional, em usar as ferramentas nacionais para replicar aqui. É muito importante, ou seja, a gente conseguir fazer do ABC, que é um polo econômico pujante, um case de sucesso para todo o Brasil. Quando abre o jornal, liga a TV, está passando alguma notícia falando de reforma tributária, que é um assunto de extrema importância, principalmente para quem está inserido no comércio, na indústria, na atividade econômica.
Qual a sua leitura? Então, o que vem à sua mente, assim? Reforma tributária? Eu acho que a gente tem dois trabalhos interessantes em âmbito nacional. A CNDL tem uma frente de varejo. E um dos trabalhos muito pujantes da frente de varejo é captar, nós temos um programa que chama Políticas Públicas 4.0, que já rodou todo o país, coletando diagnósticos do que o empresário entende sobre alguns assuntos. E um deles foi a reforma tributária. Então o diagnóstico é um diagnóstico muito amplo, mas eu posso adiantar aqui dois fatores que eu acho importantes. Primeiro, assim, há a sensação geral da importância da reforma tributária. E não mais nas esferas políticas, e sim nas pessoas mais comuns. Hoje você tem um problema interessante que uma grande indústria e uma pequena sapataria têm o mesmo número de obrigações acessórias. Só que numa grande indústria eu tenho todo um departamento contábil para gerar as minhas obrigações acessórias. E na pequena sapataria, quem faz provavelmente é o dono. A gente tem alguns medos que é assim, toda vez que eu falo em simplificação tributária, no método de desburocratização, a gente tem que ficar muito atento, porque assim, se desburocratizar a informação que você tem que dar, é porque você tem que ter um payback, você tem que ter um monte de informações guardadas para que quando precisar apresentar. Então as pessoas confundem. A reforma tributária, toda vez que eu falo em simplificação, eu gero mais obrigação acessória. Outro apontamento é como é que eu faço, num sistema constitucional de 3 esferas de poder, a adequação de uma reforma tributária no município, no Estado e no ente federal. Esta fórmula é uma fórmula que, em que pese IVA, em que pese teses acadêmicas, na prática ela demanda toda alteração de legislação tributária municipal, alteração de legislação tributária estadual, além dessa reforma. Você imagina sistemas, hoje todo o sistema de arrecadação de uma prefeitura, seja a de São Caetano, seja a de Quixaramobim, da Bahia, tem lá seus softwares que terão que ser alterados. E como é que vai ser, por exemplo, para a gente, varejo, para a gente, indústria, a recepção? Qual é o prazo de adequação? Então o discurso é interessante, mas a prática é um nó que a gente não sabe como é que vai desmontá-lo, né? Então nós estamos esperando agora os textos. Existem muitas entidades e a gente monitora diversas entidades dando palpite. A nossa entidade gera com esse Políticas 4.0 uma série de apontamentos, e o apontamento mais brutal é que o pequeno tem uma carga de obrigações acessórias muito alta. Então esse é um ponto. O problema não é pagar, o problema é que até eu pagar eu tenho um processamento de tantas coisas que você demanda o tempo, e aí a gente volta àquele negócio. Eu que vendo sapato, tenho que deixar de vender sapato para ir preencher guia. Olha só, e falando em demanda e tempo, você está acompanhando aqui, olha, não é um mapa do Brasil. O que acontece é que são tantos assuntos que eu quero tratar aqui com o Damásio, mas não vai dar tempo. Já estamos chegando no final, mas tem um assunto que é importante, até conversávamos aqui nos bastidores, que é a questão da mudança do cadastro positivo, ô Damásio. Mais uma vez aqui testando o seu poder de síntese. Nós vamos mudar o jeito de dar crédito no Brasil. Eu acho que essa é a síntese e mais interessante. Isso é uma revolução que tem acontecido, mas ela hoje materializa-se. O cadastro positivo muda o jeito de você olhar o crédito. Antes, como é que você via o crédito? O nosso crédito terminava no dia 30 do mês anterior e você tinha 30 dias, assim no cartão de crédito, assim no cheque especial, assim nas tuas contas, porque as tuas contas são mensais. Em outros lugares do mundo não são assim. Você tem hipoteca, você paga muita coisa por ano, você faz um teu planejamento. Hoje o cadastro negativo, que é o que todo mundo está habituado, ele aponta o que você deixou de pagar. Deixei de pagar a conta de telefone, estou negativado em um dos birôs. A partir do implemento do cadastro positivo, eu tenho um histórico do Alexandre. Então eu vou pegar o histórico, primeiro de contas bancárias dos últimos 13 meses,
depois eu vou colocar os históricos de todas as contas públicas, conta de luz, conta de água, conta de condomínio, conta de gás, e vou fazer um score que vai indicar o seguinte: olha, o Alexandre habitualmente tem uma despesa de R$1.000 e ele cumpre as despesas de R$1.000. Este mês ele deixou de pagar uma conta de R$50 de um telefone. Significa dizer que eu vou começar a olhar para o meu consumidor não mais com aquele foto 3x4 do momento, e sim como se fosse um filme. Eu vou entender como é que ele está pagando as suas contas, qual é a tendência dele pagar, se ele está deixando de pagar as novas contas, se ele está cumprindo com o pagamento que ele antes não pagava. O cadastro positivo tem o benefício de individualizar a cara do consumidor. Reflexo direto disso, nós vamos chegar nos próximos 3 anos com o retorno do crediário nas lojas. O sistema financeiro, o modelo de dar só, pagar em cartão, o fato de você ter uma concentração financeira nos grandes players de mercado, começa a inverter. Então nós vamos ter de novo o nosso carnezinho e o lojista, o médio varejista e a empresa começa a ter mais segurança em dar o crédito para o consumidor porque o filme dele é mais real. Alexandre Damasio, presidente da Confederação dos Dirigentes Lojistas da nossa querida São Caetano do Sul e Batateiro. Batateiro, Batateiro. São Bernardo no DNA. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, muito obrigado. Achei demais. E já fica aqui um convite, porque é um assunto importantíssimo. O Brasil, a região do ABC, o telespectador precisa dessas informações. Né? Eu acredito que nós conseguimos fazer aqui. Né? Espero que o nosso amigo, você amiga, aí tenha gostado, porque num bate-papo aqui solto, descontraído, a nossa ideia foi levar essa informação usando aqui, né? Abusando dos conhecimentos do Damasio. Sempre que precisar, estamos à disposição. O ABC é importante, o ABC tem um consumo pujante. Hoje nós temos que lembrar o seguinte: o PIB do Estado de São Paulo cresceu por conta da produção do ABC. Isso é um negócio muito interessante. A vinda da gente, em termos de inteligência de mercado para o ABC, demonstra a qualidade de consumo, qualidade de produção. E outra coisa que é interessante entender, como a gente exporta cases. E bons cases. Vamos ser mais um. É isso aí. Dali ABC, muito obrigado pela participação. Voltamos numa próxima edição. Aquele abraço. Valeu.